Olá, eu sou Janus o Guardião, talvez você me conheça, talvez não, e esse é um vídeo sobre previsões a 2022. Se por algum motivo você chegar ao fim do vídeo e nada fizer sentido para você, simplesmente jogue fora, ignore tudo que eu falei e finja que eu nunca passei na sua vida, no seu celular. Caso lhe algo reverbere, você acredite em algo, você acha que faz sentido alguma coisa que eu falei, você pode passar esse vídeo à frente. Tá certo? Vocês não vão me achar em nenhuma redes sociais que eu não estou, mas eu existo, tá certo? Eu trabalho com magia dracônica há muitos anos e eu sempre fiz previsões há um tempo atrás, então, mesmo sem redes sociais, eu acho interessante eu fazer isso e passar adiante e que os dragões sejam incumbidos de levar essa informação a quem precisa chegar. 2022 é um ano do equilíbrio, é um ano ligado ao antigo deus etrusco Janus, que trabalhava muito em Roma. É o deus da dualidade, protetor das casas, senhor da ordem do caos. Por que um ano dele? Porque nós temos o ano de 2022, nós temos muitas repetições do número 2, então é um ano de equilíbrio, essa dualidade entre bem e mal vai estar muito forte, muito latente. Então, antes da balança equilibrar aquilo que é justo ou não, muitas coisas vão sair do controle. É um ano também ligado muito à mentira, muito a roubo, muito a fake news, é um ano ligado muito à enganação. Eu sei que muitas vezes vocês vão encontrar pessoas falando coisas belas, que vai ser um ano lindo, vai ser um ano próspero, mas tome muito cuidado, porque esse é um ano regido a Mercúrio. Não esqueça, Mercúrio, além de mensageiro dos deuses, Hermes também era o senhor dos ladrões e o senhor da enganação. E também foi aquele que dedurou para Hefesto que Afrodite estava colocando um galho nele, tá? Então, não acreditem que vai ser um ano 100% bom, porque ele não irá, tá certo? A tiragem que nós fazemos, a tiragem que eu faço, é uma tiragem por trimestre. Então, são 4 cartas, uma carta para cada trimestre. Antes disso, a gente vai ter 2 dragões que estão regendo o ano de 2022. Eu costumo dizer que a tiragem sempre rola a partir de março, que é quando você vira o ano astrológico, mas principalmente esse ano, por ser 222, a tiragem começa a valer a partir de hoje, tá certo? Então, o primeiro dragão, os dragões regentes, o dragão general e o dragão que traz a força nesse ano é do Skipping Dragon from Andromeda, tá? Esse dragão vem preparar as pessoas para um ciclo de harmonia e pacificação. É um dragão de preparo. É um dragão que vem trazer as influências, purificar e limpar as influências para um novo momento. Então isso daqui já deixa evidente de que o ano de 2022 não será esse momento de paz e harmonia e amor contemplativo, mas estará passando por um momento. Então, o dragão de Andrômeda fala muito de purificação. Tem essa corzinha lilás, tem esse amor, e aqui fala aceitar o amor como um todo e o toque da flama universal. Então é muito lúdico, mas exatamente é um dragão que vem dizer que vai ser um ano que você será preparado para coisas que virão, provavelmente 23, 24, 25. Então é um ano de depuração, tá? E qual general nós trazemos? O general da inspiração. Exatamente. Então, o que o general da inspiração fala? O general da inspiração fala que tudo tem o seu momento, para que você, através de todo o caos, de toda a situação que vocês estão passando, inspirem aquilo que vale a pena para vocês. Tragam situações positivas para vocês, tá? Busque no meio da adversidade momentos de serenidade para você erguer a cabeça e seguir no seu dia a dia, porque muitas vezes as coisas não serão tão fáceis, tá certo? Então, inspire-se,
Os dragões da inspiração falam exatamente isso. Inspire o seu melhor. Faça o seu melhor. Vai ser um ano de você se automotivar. Se você não se automotivar, ninguém fará isso. Tá certo? Primeira carta que vai falar de janeiro, fevereiro e março. Eu sempre vou tentar falar questão mundo, mas fundamentalmente nossa tiragem é questão Brasil, porque é aqui que a gente está se ferrando, vivendo e pagando nossos karmas e tentando ter uma vida feliz e saudável. Primeira carta nós temos, já começamos, com 5 de espadas. 5 de espadas já fala exatamente de os 3 primeiros meses envolto em muita dor de cabeça. Você já começa a ter distorções de verdade, você começa a ter distorções de notícias, você começa a ter ocultação e você começa a ter brigas públicas. Provavelmente esses 5 de espadas fala muito da questão de briga de poder. Essa briga de poder quase sempre vai estar ligado à política e também à questão profissional do brasileiro. Muitas vezes o brasileiro entrou naquele emprego temporário achando que ele ia ser efetivado e acabou não sendo, e uma pessoa que ele acredita que é inferior a ele acabou sendo porque tinha contatos, tá certo? Então o 5 de espadas fala exatamente isso, fala da decepção de coisas que eram para ter acontecido e saíram do seu planejados e brigas devido a calúnias, devido a difamações, devido a fake news, sabe? E essas brigas vão estar muito nas redes, na mídia, na TV, no WhatsApp, vão ser coisas que vão estar acontecendo com vocês frequentemente. Então, janeiro, fevereiro e março serão meses com muita força de calúnia, tá? Então, prestem muita atenção em como as coisas vão caminhar e sempre mantenham o seu financeiro seguro com vocês e evitem gastar além do necessário, tá? Segunda tiragem, nós vamos falar de abril, maio e junho. Abril, maio e junho nós temos a torre. O que a torre traz? A torre traz exatamente o fim de ciclos. São 3 meses que vão estar iniciando ciclos. Na minha concepção e na minha força, é uma carta que fala muito de morte de pessoas. Morte física, catástrofes, situações destrutivas, situações nocivas. Então, entre abril, maio e junho, prepare-se que pode ter desencarnes em massa, podem ter chacinas, isso pode ser tanto uma questão Brasil quanto questão mundo, podem ter chacinas, podem ter desastres de avião ou desencarnes coletivos nesses pontos de vista, tá? Ou muitas empresas podem vir a abrir falência, ou como nós estamos numa onda respiratória, numa pandemia, pode dizer que nesses 3 meses surja uma nova mutação do coronavírus e ele venha limpar, fazer a reciclagem maciça de uma forma muito rápida, tá certo? Terceira tiragem, nós temos julho, agosto, setembro. E nós temos aqui para vocês o 10 de ouros. Finalmente a gente começa a ter um pouquinho de tranquilidade. Por quê? Porque aqui a gente está começando o segundo semestre do ano que vem, tá? O segundo semestre do ano de que vem você já tem o 10 de ouros. O 10 de ouros fala um pouco de tranquilidade, ele fala de conforto e ele fala de segurança. Ele fala de cautela. Então aqui a gente vai estar o quê? Beirando as eleições no Brasil. Então aqui provavelmente nesse mês a gente vai ter praticamente um presidente já pré-determinado, alguém que a gente acredita que já vai ganhar e já vai estar ali muito alto nas pesquisas. Isso já vai gerar um conforto e uma esperança nas pessoas. E esse 10 de ouros fala exatamente disso, dessa esperança. Vocês podem ver que é um casal entrando em seu castelo, grandemente fortificado, vigiado por dragões. Então é exatamente isso, é uma segurança e um conforto, e não é uma coisa mental, é uma segurança física, porque você tem castelo, você tem essa coisa física, onde essas pessoas se abrigam para ter uma saúde, uma vivência de forma saudável, tá? Então,
o segundo semestre de 2022, as coisas começam a amenizar. Continuamos com todos os bombardeios na área de comunicação, mas as coisas começam a trazer fios de esperança e as pessoas começam a ter mais força e esperança de ter uma vida um pouco mais tranquila em 2023. A última tiragem a gente vai fazer outubro, novembro, dezembro. Nós temos o As de Copas. O As de Copas fala que o próximo candidato, o próximo presidente do Brasil, vai ser aquele que vai trazer um pouco mais de tranquilidade, porque o As de Copas, copas é água, é sentimento, traz renovação, traz um pouco mais de tranquilidade, traz alívio, sabe? São águas que limpam as mágoas, são águas que limpam situações, são águas que começam a jorrar com novas ideias, novas propostas, coisas que virão acontecer. Então, exatamente esse As de Copas vai trazer para você, no meio de toda essa diversidade que você passou, uma serenidade, uma tranquilidade, uma leveza e esperança. A água traz esperança. Tá? Isso é uma coisa fundamental para vocês terem uma ideia. Agora eu vou tirar uma carta com relação à pandemia, uma carta com relação ao Brasil e uma carta com relação à situação econômica do nosso país. Então vamos começar com a carta sobre a pandemia. Para a pandemia, nós temos o 3 de espadas. O 3 de espadas, você fala exatamente de movimentos de caos ainda. Você tem muita dor, você tem muita batalha. Então ele deixa bem claro de que a pandemia não encerra em 2022. A pandemia se mantém estável e em muitos momentos ela tem picos de elevação. Porque o 3 de espadas são conflitos que tentam entrar em uma harmonia, mas eles não entram em harmonia. Eles continuam lutando para sobreviver. E nisso, todos aqueles que estão ao seu redor acabam sofrendo. O 3 de espadas fala muito de doenças psíquicas também. Muitas doenças mentais. Então, depressão, ansiedade e todas essas ânsias que o Covid está trazendo, que a tecnologia está trazendo, que a sociedade está tendo, vão se intensificar muito esse ano. E, infelizmente, a taxa de suicídios continua aumentando, mesmo sem ser divulgado. Uma carta sobre a economia do nosso país. Para a economia do nosso país, eu trago a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas é uma rainha extremamente enérgica. É uma mulher com muita força, mas ao mesmo tempo uma mulher com muito descontrole. Ela não consegue trabalhar todo esse fogo que ela tem. Ela quer sempre estar em primeiro plano. Numa festa, ela dá a festa para ela ser o centro das atenções. Então a economia do país vai estar extremamente oscilante. Essa rainha está muito ligada à inflação, que vai gerar momentos de descontrole. E exatamente assim, muitas pessoas continuam passando fome e novas famílias vêm a passar fome também. Você não tem uma estabilidade. O fogo traz oscilação, nunca um controle. O fogo é selvagem e o fogo é livre, levando todos aqueles que estão ao redor. E na mão de um feminino, esse fogo é impulsionado. A inflação e a vida econômica do país está sendo impulsionada a diversos momentos. Então, não vejo uma estabilidade na nossa vida financeira esse ano. Mantenham todos os seus recursos guardados. Seja cauteloso nos seus gastos. Seja firme, tá? E use somente o necessário. E para o nosso país, para 2023, uma única carta, para a gente ter mais ou menos uma ideia do panorama, para a gente saber o que a gente deve esperar. E eu trago para vocês a Imperatriz. A Imperatriz é doce, a Imperatriz ela é leve, a Imperatriz está gestando e está encantando. É como se fosse Gaia. E o nosso país passa por um momento de reencanto, então. Por mais de toda essa oscilação,
em cima do país de calúnias, de mentiras, de coronavírus, de finanças e tal, a imperatriz ela fala que os ciclos estão se renovando, que as coisas irão frutiverar, que com o tempo certo, dentro desse ano ainda, as coisas começarão a ficar tranquilas, serenas e voltarão para o seu lugar, voltarão para o seu eixo e as coisas voltam a brotar de forma saudável. As coisas entram no ritmo e na linha da natureza, tá certo? Esse é o meu recadinho para vocês, foram 15 minutinhos. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Se quiser passar à frente, fica à vontade. Uma ótima semana para ti e bem-vindo a 2022, apesar que eu não sei exatamente o que isso quer dizer, mas que nós sobrevivemos.